É isso aí, moçada. Então, ó, hoje a gente vai começar aí na aula da cinemática, né? Que é uma parte ou um dos campos do estudo da mecânica clássica. A gente tem que fazer algumas diferenciações no decorrer do processo. Existe a mecânica clássica e a mecânica quântica. Não é tema dessa aula, obviamente, mas a mecânica clássica ela trata de umas coisas que são mais comuns ao nosso cotidiano, por isso ainda são válidas, tá legal? E aí, então, a gente vai começar aí falando, né, que a gente vai estudar a cinemática escalar. Lembrando que a cinemática escalar, ela está dentro, como eu disse, da dinâmica, da mecânica, e que ela é subdividida em cinemática, em dinâmica e estática, tá legal? E isso aqui eu pretendo conversar com vocês o mais rápido possível, para a gente poder partir da utilização disso aqui em outros conteúdos da própria física. Tá bacana? Então vamos lá. Seguindo, então, a gente vai falar sobre a cinemática escalar. E aí, para poder falar da cinemática escalar, a gente tem que falar dos contextos que envolvem ela. Quer dizer, existem conceitos, teorias, fundamentações que envolvem ela. E uma coisa curiosa, não envolve só ela, mas todo o estudo de uma física na parte do âmbito da clássica, principalmente. Tá legal? E aí a gente tem ali, ó, a gente tem o ponto material, que também pode ser conhecido como partícula. Inclusive, para quem está no terceiro ano, a gente vê carga elétrica pontiforme. Pontiforme é forma de ponto. Logo, partícula, forma de ponto. Também tem uma relação aí, tá legal? Então a gente vai ver a diferença entre ponto material, ou partícula, né? E no caso, o outro cara que a gente chama de corpo extenso. Fundamentalmente é o seguinte, a gente classifica os caras ou sendo um ou sendo outro, se a gente observar o fenômeno que está acontecendo em relação ao processo, quer dizer, o corpo em relação ao fenômeno. Vamos dar uma olhada, olha só. Aqui eu tenho uma pessoa, imagina essa pessoa aí meio de ladinho, andando, atravessando a ponte. Tem até uma setinha aqui, ó. Então ela está atravessando uma ponte, certo? E aí ela, na travessia de sua ponte, ela está atravessando essa ponte que tem 600 metros e ela está de ladinho. Se fosse eu, ainda ia ter uns 40 centímetros de lado. Mas tem pessoa que é muito magrinha, tipo eu já fui no passado, tem menos de 20 centímetros de lateral. Imagina, 20 centímetros em comparativo a 600 metros é muito pequeno, certo? Então, quando as dimensões do corpo são desprezíveis no processo de observação do fenômeno, a gente chama ele de ponto material ou partícula. Por que isso? Imagina que essa pessoa está atravessando essa ponte com uma velocidade, vou colocar uma velocidade exageradazinha aí, né? Sei lá, uns 10 metros por segundo, tá? Ou poderia ser 36 km por hora, mesma coisa. Imagina essa pessoa atravessando essa ponte com essa velocidade. O tamanho dela vai fazer diferença na interpretação para a gente poder observar a travessia da ponte? Não, porque ela tem uma dimensão muito pequena em termos de largura. Tá legal? Então, comparativamente, os 600 metros em relação à pessoa não faz muita diferença. Então, dá uma olhadinha, ó. Ponto material é todo o corpo cujas suas dimensões não alteram o estudo de qualquer fenômeno de que ele participe. Beleza? Show. Dando sequência, a gente vai falar então do corpo extenso, que é o oposto disso, né? O corpo extenso, a gente já tem que considerar o tamanho dele. Quando eu falo considerar o tamanho dele, repare bem, coloquei agora um outro corpo aqui para a gente observar. No anterior, a gente colocou uma pessoa, mas nesse não, a gente colocou um trem. Esse trem, ele tem uma dimensão de 300 metros. Observe que na travessia dessa ponte, se esse trem tiver que atravessar completamente a ponte, não vai ser somente até chegar nesse ponto. Ele vai ter que sair completamente. E para sair completamente, ele vai ter que andar além dos 600 metros da ponte, mais os 300 metros do próprio trem. Beleza? E aí, olha só, 300 metros para conseguir atravessar completamente essa ponte, faz diferença esse tamanho. Já não é tão indiferente, né? Já muda completamente a visão do anterior. Mesmo que eu coloque esse trem na mesma velocidade da pessoa, que a gente ia falar de 36 km por hora ou 10 metros por segundo, repare que há uma diferença gigantesca, né? Ele atravessando, o seu tamanho vai interferir, porque o total da distância que esse trem vai ter que andar é os 600 metros da ponte mais 300 do próprio trem. Já a pessoa, o seu tamanho era tão pequenininho que não fazia muita diferença. Seria algo na escala de casas decimais. Então a gente acaba falando que é desprezível. Tá legal? Então, neste caso, no nosso corpo extenso, a gente tem que é o quê? É todo o corpo cujas dimensões alteram o estudo de qualquer fenômeno de que ele participe. Tá legal?
Então vamos seguir. Aí a gente falou então dos personagens desse movimento. Agora a gente vai falar onde está acontecendo esse movimento. E para isso acontecer, quer dizer, olha, para determinar o movimento a gente vai ter que entender o que é referencial. Referencial, ele vai determinar para a gente se há um movimento ou não de qualquer partícula ou de qualquer corpo extenso. Beleza? Nesse caso, o referencial é sempre um sistema de referências adotado. Dentro de um contexto geral, o referencial pode ser qualquer coisa que a gente adote, tá? Mas vale a pena dizer nesse momento que o referencial dentro dos exercícios de física ou é o que o próprio exercício adotar ou o que você passar a adotar, beleza? Então vamos dar uma olhadinha, olha só. Dentro dessa ideia, vamos imaginar esse contexto, olha só. Eu tenho um ônibus, aí as pessoas dentro do ônibus. Eu tenho aquele pontinho de ônibus ali, não é isso? Eu tenho as pessoas no ponto esperando e eu tenho o táxi, ok? Quando eu observo isso, o movimento e repouso são conceitos relativos, quer dizer, depende sempre de um referencial que se adota. Nesse caso, vamos colocar que o referencial seja uma pessoa aqui no ponto, ok? Se o referencial é a pessoa no ponto, eu vou observar se as partículas ou se os corpos extensos estão deslocando, quer dizer, estão mudando suas posições em relação ao referencial. Quem foi o referencial que a gente falou? A pessoa A aqui, ó, beleza? A pessoa A é o nosso referencial. Numa situação em que o ônibus e o táxi estão se movimentando, obviamente, eles estão mudando suas posições no espaço em relação a ela, não é isso? Então eu entendo que nesse contexto eu tenho que tanto o ônibus quanto o táxi estão se movimentando, ok? Em relação ao referencial, que é a pessoa A. Tá legal? Só que a gente tem que observar que eles são relativos em termos de interpretação. Se eu mudar o referencial do A e passar a ser uma pessoa aqui dentro, ó, do ônibus, aí a coisa muda, o contexto muda, beleza? Opa, desculpa. E aí o contexto muda. Por quê? Vamos observar, olha, imagina que você é uma pessoa dentro desse ônibus e você agora é o referencial. Então as coisas se deslocam em relação a você. Então a partir da sua observação, você vê as coisas se deslocando. E realmente, esse ônibus passando aqui, você dentro desse ônibus vê as pessoas passando. Elas estão mudando de posição. Então num contexto em que o referencial fosse você dentro de um ônibus, com certeza a gente entenderia que o movimento é da pessoa que está do lado de fora. Pô, mas eu não vejo ela nem mexer na perna. Eu sei, querido. Mas o referencial manda no jogo. Então, onde você escolheu o referencial, você vai ver se outros objetos, quer dizer, se um ponto material ou corpo extenso está movimentando em relação a esse referencial. Se ele estiver mudando posições ao longo da sua observação, significa que ele está movimentando. Ok? E faz muito sentido isso quando a gente tem um contexto da dificuldade de se determinar movimentos em relação a coisas sem ter um referencial mais fácil, né? Aqui a gente olha para o chão e fala, o chão não pode estar movimentando, né? Você olha para o chão, está parado, então as coisas se movimentam em relação ao chão. Mas será que o chão não está movimentando? Aí você vai falar, credo, para. Tá, ué. O chão não faz parte do processo de tudo estar preso na Terra? A Terra não está movimentando ao redor do Sol? Então depende de onde você olha o referencial, você tem os movimentos. Entenda como sendo desse jeito. Sacou? Então, nesse momento, você podia até estar achando que está parado assistindo a videoaula. Mas, se você adotar o referencial Sol, como a Terra está girando ao redor do Sol, você está preso na Terra, logo você está em movimento. Ainda que suas pernas estejam paradas. Show? Seguindo então. Isso então a gente determina o quê? A gente sabe que o referencial determina ou o repouso ou o movimento. A gente determinou o movimento a partir, não foi, do referencial, mas a gente também pode olhar em dois contextos o repouso. Por exemplo, a pessoa A é o referencial. Então, B, a pessoa B, está em repouso em relação a A? Tá, ela está parada. Ela está ali esperando o ônibus. Ah, mas se você está dentro do ônibus, agora você dentro do ônibus é o referencial. A outra pessoa do seu lado é o referencial. Show? Se isso está acontecendo, a pessoa do seu lado não saiu, está ali sentadinha do seu lado. Ela não está parada em relação a você? Se ela está parada em relação a você, em termos, se você é o referencial,
ela está em repouso. Mesmo que o ônibus esteja em movimento, o referencial foi você. Ok? Tá massa. Eu vou dar um minutinho aí. Fala aí se ficou alguma dúvida sobre isso para a gente já poder comentar rapidamente e seguir no contexto que a gente estava conversando. Show? Então vai lá. Tem alguma dúvida ou tá tudo tranquilo? Camille, respondendo a sua pergunta, sim, a aula vai ficar salva. Tá legal? Tranquilo mesmo. Uai, tá, Maria, não, Maria. Obrigado. Tá profissional? A gente vai tentando fazer os negócios meio direitinho, né? Eu tô fuçando para ver como funciona esse trem e aprendendo. Beleza. Ficou tranquilo? Deu para entender? Então vou seguir o barco. Combinado? Se tiver dúvidas, depois no final também, deixa anotadinho aí e eu tiro a dúvida. Tá bom? Posso seguir então. Vamos lá. Dentro desse contexto que a gente estava conversando, então a gente vai seguir assim. Seguindo então, ó, agora a gente entendeu o contexto de movimento e repouso. Isso significa, então, isso, a gente vai seguir agora a ideia do que é trajetória. Por entendimento básico, trajetória é a união de todas as posições que um corpo ocupa no deslocamento. Ah, professor, que lindo, hein? Filosófico, poético, científico, tudo numa coisa só. Eu sei, meu filho, mas você não entendeu bosta nenhuma, né? Então vamos conversar. Seguinte, imagina uma trajetória. Ah, professor, não sei não. Imagina que você está indo, sei lá, da tua casa para a padaria comprar um pão. Você não vai fazer uma trajetória até chegar lá? Todas as posições que você ocupou até chegar lá, a gente chama de trajetória. E trajetória é diferente, na verdade, de um deslocamento completo. Tá legal? Mas a gente não vai entrar nesse contexto agora. Trajetória, então, ele é o quê? Todas as posições ocupadas por um deslocamento. Tá? Para você deslocar, você ocupa um monte de posições até chegar lá. Todas essas posições desenham uma trajetória. Todos esses pontos acabam desenhando uma curva, uma reta, coisa do tipo, e aí a gente considera a trajetória. Show? Ok. E aí vem o contexto. A trajetória depende de um referencial. A trajetória não é absoluta. Tá legal? Se ela não é absoluta, você tem que olhar para um referencial e ver o tipo de situação que está descrevendo. E aí a gente vai ver agora. Imagina esse contexto aqui, olha. Eu tenho um avião, o avião ele está se movimentando, e na medida que ele se movimenta, ele solta um objeto, né? Dependendo, podia ser uma bomba, alguma coisa assim, se fosse contexto de guerra. Mas não vou colocar esse negócio não, porque fica feio. Então vou colocar que ele soltou um objeto aqui. E ele, ó, repare o termo que eu estou usando. Não falei que ele lançou, que ele arremessou. Ele falou soltou. Soltar é abandonar. Isso é um contexto muito importante para situações de movimento que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então vamos lá, olha só. Aí então, olha, ele abandonou o objeto, certo? Continuou movimentando, né? Porque o avião não fica parado no ar. Então, quando ele movimentou para frente, repare que a bolinha já começou a descer um certo tanto, mas está ainda na linha dela, tá vendo? A mesma coisa, o avião mais para frente, pum, mais para frente, pum, já está mais lá para baixo. Ok. Depende de qual for o referencial, as coisas são completamente diferentes em termos de trajetória. Vamos dar uma olhada. Se você é uma pessoa que está na cabine do avião, você está vendo o objeto cair em linha reta. Perceba? Simultaneamente está fazendo um movimento para frente, você está vendo o objeto cair em linha reta. Mas se você é uma pessoa que está de repente lá no solo, certo? E nesse solo que você está aqui, ó, aqui embaixo, você está vendo o quê? Você está vendo a bolinha ao mesmo tempo que está caindo, está descendo, né? Está caindo, está descendo, ó, espertão, hein? Tá caindo, ela também está o quê? Indo para frente. Então ela está fazendo um desenho de uma trajetória que a gente chama de parábola. Ela está fazendo uma parábola ali, né? Beleza? Então, essa meia parábola que ela faz descendo, a gente consegue observar que é uma trajetória diferente daquela primeira quando era o piloto do avião, que via descendo em linha reta. Ok? Então, trajetória tem diferença em relação ao referencial. Se o referencial fosse o piloto, estava caindo em linha reta. Se o referencial fosse uma pessoa no solo, ele via caindo como uma forma de parábola. Então, eu coloquei aqui um videozinho que eu até tirei do YouTube, tá? Para vocês poderem ter uma noção melhor. Vamos tentar rodar ele aí, pode ser que ele dê um bug aí, mas eu vou tentar. Então vamos ver.
Observe que nessa situação que a gente viu aqui, o avião estava andando para frente, soltou ou simplesmente abandonou essa bolinha, e o Fusca tinha a mesma velocidade do avião. Então, ambos, o avião e o Fusca, visualizavam uma queda do objeto, uma aproximação e um afastamento do objeto em uma linha reta. Mas se você é uma pessoa que está aqui na casa, você não viu ele cair em linha reta. Você viu ele cair o quê? Fazendo uma certa curva até chegar aqui. Não é isso? Aquela parábola que a gente estava falando. Vamos continuar o contexto. Deixa eu ver aqui. Ótimo, ó. Olha que interessante. A cada intervalo de tempo, ele tirou como se fosse uma fotinha, né? Cada fotinha dela, que a gente chama de captura estroboscópica do movimento, quer dizer, foi tirando intervalos iguais uma fotografia. Então você via que o objeto e os veículos, no caso, o avião e o carro, estavam sempre em linha reta um com o outro. Olha que interessante. Tá vendo? Só que se você partir da ideia da casa, quer dizer, você está dentro da casa, por exemplo, como um referencial, ele não está fazendo uma linha reta, está fazendo o quê? Uma parábola. Tá vendo? Vou deixar correr o vídeo aí. Então, se a casa for referencial, que tipo a gente está fazendo? Um arco de parábola. Beleza? Show. Carro referencial. Ele descreveu uma reta, né? Repara que se ele descreveu uma reta, significa então que mudou em relação ao referencial anterior. Tá massa? O que a gente vai fazer agora? Eu vou primeiro agradecer a Física Interativa, que eu catei esse vídeo deles, né? Esse pedacinho aí, essa animação, né? E a gente vai seguir, tudo bem? Antes de continuar 100%, vamos dar uma olhadinha num videozinho e eu gostaria que vocês observassem o que vocês estão pensando do movimento no início, durante e no término. E aí comenta no chat para mim, combinado? Valendo! Quem é que está em movimento? Essa é a pergunta. Três, 4. 1, 2. 1, 2. Sobe, desce. E subindo de novo. 3, 4. 1, 2. 1, 2. Sobe, desce. E subindo de novo. E 1, 2. 1, 2. Descendo e subindo e pronto. Lá, lá. Observe como os músculos se desenvolvem rápido. Não foi tão difícil, foi? Uma pergunta. E aí? Vocês conseguiram perceber a diferença? Num primeiro momento, né? A gente acha que quem está mexendo é o pateta, porque está subindo na barra. Só que, na verdade, a barra é que está se movimentando, se for olhar para o outro contexto. Então, quer dizer, depende da forma com que você observa. E aí, obviamente, a gente está falando então de um referencial que você está adotando. A gente tem uma impressão de movimento, né? Beleza? Seguindo então, voltando então para a nossa explicação. Então, referencial e repouso. Referencial, repouso e movimento, quer dizer, a gente tem um contexto todo de determinação a partir de um referencial. Repouso, movimento, trajetória, tá legal? Isso é muito importante entender, porque eu já vi até exercício simples, né, de interpretação mesmo, e a pessoa errar uma bobeirinha ali, tá massa? Então vamos lá, seguindo. Então, agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar então da posição escalar de um corpo, quer dizer, uma posição que ele ocupa dentro de uma trajetória, ou o espaço que ele ocupa dentro dessa trajetória. A gente tem que lembrar que, por símbolo de convenção, a gente tem o S como sendo o significado de espaço.
onde ele sozinho, a gente vai ver mais para frente, que é uma posição final, e ele com um ozinho ou um zerinho, depende, cada um tem uma interpretação, a gente entende como espaço inicial ou posição inicial, tá legal? Mas aí a gente vem a ideia seguinte, o primeiro contexto é que a gente vai ter uma origem dos espaços, e para poder metrificar, quer dizer, para poder deixar claro as situações de medição, a gente vai colocar a origem dos espaços como sendo na reta dos reais o valor zero, porque aí a gente sabe que a partir de zero, à direita eu vou ter valores positivos na minha trajetória e à esquerda eu vou ter valores negativos. Isso vai facilitar bastante, porque aí a gente cria uma convenção de sinais para poder trabalhar com os exercícios. E aí facilita em determinar certas coisas. Tá legal? Então, a gente entende a medida, a posição, sendo uma medida algébrica desde a origem até o corpo estudado. Quer dizer, se eu fosse perguntar assim, corpo A está nessa posição. Qual é a posição que ele vai estar? Você falar menos 3 quilômetros, certo? Só que repare, a gente só sabe que é menos 3 quilômetros porque a gente determinou sendo aqui a origem das posições do zero. Se a gente desloca o zero para outro ponto, aqui já deixa de ser 3. Por isso que é muito importante entender o que é a origem dos espaços, a origem das posições. Tá legal? Então vamos lá. Seguindo aí, vamos colocar então uma ideia de deslocamento, e aí entendendo essa ideia dessa reflexão que a gente está fazendo, o seguinte, olha, repare bem, aqui nós temos a posição da bicicleta aqui, em uma posição menos 4, olha ali embaixo, quilômetros, ok? E ela está movimentando, da esquerda tem a setinha aqui, ó, para a direita, combinado? Até mesmo porque ninguém anda de marcha ré com bicicleta, né, mano? Enfim, segue vida. E aí, o que acontece? Quer dizer, ninguém não, né? Mas enfim, é outra reflexão, não é agora não. Vamos lá. Então tem uma posição inicial, repare, a posição inicial desse corpo, ela vai ser qual? Vai ser menos 4, ok? E a posição final vai ser 3. Como é que a gente vai calcular essa distância? Ah, vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, foi 7 o deslocamento dela. Eu sei que foi 7. Realmente é simples? Realmente é simples, porque são valores pequenos. Mas você tem que lembrar que o deslocamento é a distância entre esses dois pontos, ok? E essa distância entre esses dois pontos vão ser o quê? Vão ser a diferença entre esses dois pontos. Que pontos? O ponto final, 3, menos diferença, menos o ponto inicial, menos 4. Então, 3 quilômetros menos 4. Então, 3 menos 4, 3 menos 4, menos e menos, mais multiplicação de sinais. Então, 3 mais 4, 7. Então, 7 quilômetros. Professor, se eu sei desde, ó. Eu sei que você sabe, filho. Mas quando os valores são muito grandes, a gente tem que contornar situações com um cálculo mais simples. Claro que quando é um trem desse aí pequenininho, você faz de cabeça e já vai rapidão. Beleza? Então, vamos lá. Aí, então a gente tem algumas observações. Olha que interessante. Por que o deslocamento do corpo representado no esquema abaixo ocorre para a direita? A gente sabe que ele ocorre para a direita, primeiramente, porque o tempo está evoluindo, tá vendo? Ó, em posições aqui, ó, que a gente vai observando. Aqui o tempo era 0, imagina que você ligou o cronômetro aqui, e depois, 2 segundos depois, você viu esse objeto aqui. Então ele começou aqui, 2 segundos depois ele estava aqui, beleza? Então eu tenho início aqui, fim aqui. Então a gente sabe que ele foi para a direita. Então eu sei a partir do tempo. Por que isso? Porque na física clássica, apesar da gente não ter nenhuma lei sobre isso, obviamente nem tem como ter, a gente adota como sendo algo impossível de acontecer, na física clássica, impossível de acontecer, o tempo voltar, né? Se o tempo não volta, a pessoa não pode ter reparado, olha, 2 segundos, voltei no tempo, né? Tempo não faz moonwalk, né? Não vai para trás, beleza? Show? Então a gente vai seguindo a partir daí. Tendo essa ideia, a gente vai entender então que esse deslocamento aqui, essa distância percorrida, então, é a diferença entre as posições. Então, a posição final foi aqui, então 4. Diferença, subtração. Então, 4 menos menos 4. 4 menos menos 4. A gente vai ter, então, menos vezes menos mais 4. Então, 4 mais 4, 8. Então, tem 8 de distância. Beleza? Repare que a posição, volta a dizer, hein? Posição final era 4, a posição inicial, menos 4. Como é que a gente fez isso? Pela diferença das posições final e inicial. Diferença, subtração. Então, tudo que tem esse delta aqui, você já sabe que é uma subtração entre final e inicial de alguma coisa. Como tem o delta S, então, variação ou distância
entre as posições. Então, essas posições, que posições? Posição final, posição inicial. Então, está aqui as características de cada uma desses símbolos. É importante se decorar símbolo? Mais ou menos, mas é mais importante você entender o conceito, porque esse conceito ele acaba perdurando por mais tempo na física. Os conceitos, na verdade, te ajudam a resolver, às vezes não, grande parte das vezes, sem fórmula, né? Para coisas mais simples, tá bom? Então, para finalizar, a gente viu então que esse movimento foi um movimento que deu um ΔS positivo. Quando ele for positivo, então a gente entende que naquele referencial, lembra do desenho? Naquele referencial, a gente sabe que o móvel está se movimentando para a direita. Show? Combinadão. Pode seguir então, né? Por que então o deslocamento do corpo, representado no esquema abaixo, ocorre para a esquerda? Novamente, a gente vai ter que interpretar o quê? O tempo. O tempo começou aqui, ó, tempo igual a zero. Aí ligou o cronômetro, quando passou 2 segundos, você viu esse objeto aqui. Então ele começou aqui, terminou aqui. Terminou o quê? O movimento? Não necessariamente. A observação dele. Tá legal? A observação que você fez a anotação foi essa. Ele continuou movimentando? Pode ser. Agora, onde que ele está? Lá no Japão, se bobear. Mas o que você observou e anotou foi esse. Beleza? Não quer dizer que ele parou. Quer dizer que é o que você observou. Nesse caso, ele saiu da posição 4, chegou até a posição menos 4. Repare que aqui eu tenho posição final e aqui posição inicial. Muda esse contexto completamente. Repare bem, posição final, menos 4. Então está substituído aqui, ó. Posição inicial 4, ó. Então a gente vai substituir aqui, tem o quê? 4, tá ali, ó. Agora, olha, mais vezes menos, menos. Logo, menos 4, menos 8, né, cara? Esse cara tem um deslocamento negativo. Negativo significa que ele está indo para onde? Para a esquerda. Beleza? Onde? No nosso referencial daquela trajetória toda que a gente fez. Beleza? Então, quando for negativo, a gente sabe que o móvel se movimenta para a esquerda, garantidamente, dentro daqueles referenciais que a gente adotou. Tá? E aí tem sempre um questionamento importante que a gente tem que deixar aí. Qual é esse questionamento importante? Em qual dos exemplos, A e B, A ou B, né, o corpo percorreu uma maior distância, quer dizer, uma distância maior? Qual que seria? Nenhum dos dois, cara. Aí que está a sacada. Matematicamente, se a gente pensa em sinal, a gente fala que mais 8 é maior que menos 8. Matematicamente em números, né? Só número seco, frio, sem interpretar fisicamente. Mas fisicamente falando, vamos observar, olha só. Esse cara andou quanto? Andou a distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para a direita. Logo foi positivo, 8. Já o outro andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para a esquerda. O sinal está indicando só o sentido em relação à trajetória, repare bem. Logo, o tanto que eles andaram foi a mesma coisa, eles andaram a mesma quantidade de distância. Tá legal? O que mudou foi só isso, a mesma quantidade de distância. O sinal está indicando o quê? Para onde ele está se movimentando em relação à trajetória. Se está indo para a direita ou está indo para a esquerda. Show? Ok. Seguindo então nossa compreensão, antes de entrar na compreensão ou no entendimento de um movimento uniforme, eu vou rapidamente voltar aqui para a tela do chat e vou perguntar, ficou alguma dúvida sobre isso? Já dá para seguir? Fala aí para mim. Como é que tá? Tá dando certo? Deu para entender? Fico embolado nesse monte de fio aqui, né? Fio para dedéu. Misturei um fone com... Enfim. E aí? Tá dando para entender legal? Já posso seguir então? Então partiu. Vamos embora. Rock and roll. Deixa eu ver aqui só. Segue vida, toca o barco. Deixa eu só clicar aqui para a gente voltar. Aí, beleza, vamos lá. Então, olha só, agora a gente vai entrar na ideia do movimento uniforme e a gente tem que lembrar um contexto do ensino fundamental, que é de velocidade média. Porque a gente vai ter que diferenciar duas coisas, a velocidade média da velocidade instantânea. A velocidade média é diferente de uma velocidade instantânea, tá? Simbolicamente, às vezes elas parecem a mesma coisa, mas não são, tudo bem? Então a gente vai dar o contexto do que é cada uma e depois a gente vai
entrar dentro das expressões. Então vamos lá. Seguindo a vida. Velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade instantânea é o que? A medida de uma velocidade dada na observação do fenômeno, naquele instante. Você tem ali um velocímetro de um carro, por exemplo, ele está medindo uma velocidade instantânea, aquela que você está vendo no exato momento, né? O carro ele freia, diminui rapidamente, volta. Aliás, a velocidade fica o tempo todo oscilando, não fica nunca exatamente, né? E quanto mais preciso for essa velocidade, mais oscilação ela vai ter. Tá legal? Quer dizer, cada consideração de casa decimal ali é que vai aumentar ou diminuir com mais dinâmica, né? Então, assim como o macarrão instantâneo é aquele feito na hora, a velocidade instantânea é aquela da hora também, naquele momento. Tá legal? Então, beleza. Show. Ficou diferenciado isso aí já, né? Se eu tenho uma velocidade constante de um carro, todas as velocidades dela também são instantâneas. Tudo bem? Ficou claro? Mas não quer dizer que em um movimento cotidiano do dia a dia, se você calcular a velocidade média, quer dizer que aquele movimento do dia a dia teve uma velocidade instantânea daquela. Não foi. Ele teve uma variação sempre, né? Imagina, por exemplo, eu consigo fazer uma interpretação, vamos supor, indo de Vitória para BH, Belo Horizonte, né? Ah, poxa, de repente se eu fizer com tantas horas e a distância tal, então eu vou ter uma velocidade média de 100 km por hora. Cara, ele ficou o tempo todo 100 km por hora? Não. Ele teve que diminuir em certos trechos, tinha umas retas, ele aumentou, entendeu? E todos esses momentos tiveram velocidades instantâneas diferentes, mas eu consigo determinar uma velocidade média. E aí, o que seria então essa velocidade média? A velocidade mínima, tá, que uma partícula tem que ter para exatamente percorrer uma distância em um determinado tempo. Tá legal? Então, a velocidade, velocidade o quê? É mínima que ele vai ter que ter para percorrer aquela distância proposta em aquele determinado tempo. Tá legal? Então, a velocidade média é uma, como eu vou dizer, é uma padronização de alguma coisa que a gente está fazendo ali em análise, tá? A gente não vai ter, vou melhorar. Rarissimamente a gente vai ter velocidade média de fato, quer dizer, uma velocidade constante de fato acontecendo sempre. Sempre não. A gente tem pequenas variações, mas acontece um movimento cujo pequenos trechos são de velocidades constantes, né? E aí, voltando então à velocidade média. Velocidade média, então, é aquela mínima velocidade para percorrer uma distância em um determinado tempo. E aí você entende o seguinte, que se ele tivesse velocidades instantâneas daquele valor da velocidade média, em todo momento, ele teria uma velocidade constante. Nossa, agora ficou muito louco, né? Mas enfim, beleza? Há uma diferença, então, entre velocidade instantânea e velocidade média, apesar delas se encontrarem em alguns contextos, tá bom? Seguindo aí. Então, olha, a velocidade média é simbolizada por Vm, tá? Isso é V de guerra. Δs, a gente já conversou nos slides anteriores. A distância percorrida, né? Ou a diferença entre as posições da partícula ou do corpo extenso numa trajetória. Eu esqueci de colocar corpo extenso ali. Δt é a diferença de tempo. Lembrando, essa diferença de tempo é o tempo decorrido de um fenômeno, o tempo que passou de um fenômeno. Logo, a gente tem um tempo final inicial. Lembra? Variação sempre é final inicial de alguma coisa. No caso, se é variação do tempo, final do tempo, inicial do tempo. Beleza? Continuando a ideia, então a gente tem velocidade média, ΔS sobre ΔT. Quando você olha essa forma, você fala, nossa, que lindo. Ai, ui. Mas, cara, tem tanta coisa cabulosa com esse negócio também. Então, assim, obviamente a gente tem uns exercícios mais simples, exercícios mais ou menos, exercícios mais wrong, e exercício mais capeteiro, né? Mas a gente vai fazer, não nesta aula, na sequência dessa semana, a gente vai fazer aulas que vão envolver esses exercícios, desde o mais simples a um bichinho mais legal, entendeu? Capirotesco, beleza? Show! Então vamos lá. Seguindo então, a partir da ideia da velocidade média que a gente já tem, então a gente vai agora para a equação das posições de uma partícula com uma velocidade uniforme. Quer dizer, uniforme significa velocidade constante, né? E o movimento uniforme é o que a gente está estudando, porque movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme significa um movimento cuja velocidade é constante e ele faz uma trajetória conhecida sempre reta. Tá legal? Existem, né, movimentos curvilíneos ou movimentos circulares, tá bom? Então, beleza. Entendendo esse ponto aí, eu tenho então a expressão
do super sorvete. Para quem já estudou comigo, a gente sempre falava essas zoeirinhas para poder lembrar, né? E aí o que acontece? É a posição final de uma partícula igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Lembra que isso aqui é uma função, cara. Função, ela tem valores de constantes e valores que são variáveis, né? Quem são variáveis para mim aqui? É a posição final, ela pode ser variável, quer dizer, na medida que vai mudando o tempo, muda-se a posição final. E eu tenho também o tempo como sendo uma variável. Por isso que ela é chamada de equação horária das posições também. Só que para o movimento retilíneo uniforme, mas equação horária das posições, ela também é chamada, tá? Por que equação horária das posições? Horária te lembra tempo, posição, nem preciso dizer quem lembra, posição, né? E aí o que acontece? Então a gente tem quem são as variáveis, S e T. Quem são as constantes? Constantes é aquela que quando o exercício dela não muda mais. É a posição inicial, quer dizer, no movimento você só observa o início uma vez, o final pode ter vários, mas o início é só uma vez. E, porque o tempo não volta, né? Lembra desse detalhe. E a velocidade também é constante, porque tem a característica desse movimento. Porque esse movimento tem qual característica exatamente? Uma velocidade que ela é constante e uma aceleração que é exatamente igual a zero. Ela é constantemente zero. E a aceleração é que determina que tipo de movimento que é, porque se a aceleração existir, neste contexto, né, do movimento retilíneo, se a aceleração existir, a velocidade vai mudar. Mas se ela for nula, a velocidade não muda, ela é constante. E esse movimento é de um movimento cujo o movimento é de uma velocidade constante, e aí só de olhar para a velocidade que é constante, a gente sabe que a aceleração é zero. Se você sabe que a aceleração é zero, você já sabe que a velocidade é constante. Uma coisa leva a outra, outra leva a um. Beleza? Esse conceito é muito importante depois também para leis de Newton, determinar algumas coisas na dinâmica e na estática. Tá legal? E, enfim, nas leis, de um modo geral, né? Então vamos seguir. Classificação do movimento. Lembra quando o móvel ia para a esquerda ou ia para a direita, ou aquela coisa toda? Pois bem, quando ele vai para a direita, ele tem um ΔS positivo, um ΔS maior que zero. Lembra? Inclusive foi 8, né? No nosso esqueminha lá. Quando isso acontece, a velocidade também vai ser maior que zero, vai ser positiva. Então, obrigatoriamente, o movimento vai ser progressivo. É uma classificação desse movimento. O movimento progressivo é o quê? Porque ele está progredindo, ou está evoluindo, ou está indo para a direita em relação à nossa trajetória aqui, ou, enfim, né? A nosso referencial zero. Ok? Legal. E aí, a gente tem um outro movimento, que foi quando ele ia para a esquerda, lembra? E ele tinha um ΔS negativo. ΔS era menor que zero. Então, logo, a velocidade também é menor que zero. Se a gente fizer um cálculo, a velocidade sai menor que zero. Quando isso acontecer, o movimento será retrógrado. Retrógrado por quê? Porque ele está se direcionando em relação ao referencial adotado para a esquerda do referencial adotado. Beleza? Ou no caso do nosso referencial aqui, que a gente chamou também de origem das posições. Lembra? Nesse sentido aqui, né, dessa explicação, dessa parte. Então vamos lá. Seguindo aí, transformações de unidade de velocidade. A gente não pode esquecer isso. Aliás, quem tem problema com transformar unidades de medida, depois vocês me falem, me relatem melhor, que eu faço enfim, é aquele lance de fazer alguns exercíciozinhos picados fora do contexto, videozinhos, né, picados fora do contexto, para a gente poder deixar claras as coisas, tá bom? Mas aí deixa comentário aí, a gente vê direitinho. Seguindo aí, então, olha só, as transformações das unidades de medida de velocidade, e obviamente que eu estou lidando com o padrão do SI, que é metros por segundo, tá? Em relação a quilômetros por hora, que é o que a gente usa no Brasil com muita frequência, mas não são os únicos que existem. Tá? Aliás, poderia ter um monte de coisa, tipo quilômetro por minuto, metros por hora, dá para ter um monte de coisa, só que eu não vou entrar nesse contexto. Tá? Quem quiser depois também, deixa um comentário aí, eu faço um específico só para isso. Não é o que mais nós temos presente e aparecendo num contexto geral, né? Mas esse cara aqui, o quilômetro por hora e metro por segundo, já é mais comum. Então vamos lá, olha só. Ele surge dessa compreensão aqui. Não vou demonstrar agora, mas também pode estar num vídeo aí, se vocês quiserem mais para frente. Vamos seguir a ideia. Então, se eu vou de metros por segundo converter para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. É um padrãozinho aí que se coloca, mas na verdade é uma dedução matemática. Seguindo, se eu tenho quilômetros por hora e quero colocar para metros por segundo, então eu tenho que dividir por 3,6. Combinado? Então, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica.
km por hora para metro por segundo, divide. Então, um está multiplicando, você já sabe que o outro é dividindo. Combinado. E qual é o valor? 3,6 sempre. Isso para velocidade. Cuidado, hein? Não estou falando de deslocamento, não estou falando de tempo. Estou falando de velocidade, que é a razão entre o próprio deslocamento e o tempo. Tá bom? Show. E para fechar, eu vou colocar aqui uma ideia exemplificando legal, que é uma função horária das posições. A função horária, ela tem uma função. Ela tem a função de mostrar para a gente exatamente onde estaria um objeto, tá? Em qualquer instante de tempo. Então, esse videozinho aqui vai demonstrar isso. Que se eu tenho uma velocidade constante, eu sei onde estaria o objeto. Imagina o seguinte, eu tenho um objeto cuja velocidade é 5 metros por segundo. Quer dizer que eu sei o tanto que ele anda a cada segundo. Logo, eu consigo predizer onde ele estaria em 5 segundos, em 10 segundos e por aí vai. E aí, o que eu estou falando é isso, ó, que a função, essa funçãozinha aqui é importantíssima para certos contextos. E a gente vai usar para contextos mais simples, mas também vamos usar para contextos mais pesados, né? Mais complexos. Pesados não seria a melhor palavra. Complexos, beleza? Vamos lá então. Para fechar, a gente vai ver esse videozinho demonstrando esse movimento. Dá uma olhadinha. Esse videozinho, ele exemplifica que o corpo está se deslocando e é como se você ficasse registrando cada intervalo de tempo igual à posição em que ele está, ok? Qual é a característica então desse movimento? Repare que ele anda uma mesma quantidade de distância, olha, ele saiu do zero, está aqui quase 2, não vamos colocar 2, vamos colocar a frente dele que saiu do zero, ele chegou aqui ó, em 2, show? Então, em um intervalo de tempo, vamos supor 1 segundo, ele está na posição 2. Aí, em 2 segundos, ele já está na posição 4. Em 3 segundos, na posição 6. Enfim, em sequência, isso aí. Repare bem, a velocidade foi constante. Então, ele percorreu 2 metros a cada segundo. Ok? Então, ele saiu da posição 0. Se a gente olhar isso naquela ideia da função, a posição inicial dele era 0, certo? A velocidade a gente já determinou 2 metros por segundo, que ele anda 2 metros para cada segundo, a gente colocaria aqui. Então, repare que eu consigo determinar, colocando o tempo, qualquer posição que ele esteja. Se aqui é 0 e aqui é 2, se eu falar assim, 4 segundos, ele vai estar onde? Então, 2 vezes 4 daria 8. Então, a posição seria 8. Se a posição seria 8, vamos dar uma olhada se seria mesmo? Ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, posição 8. Beleza? Então, confere que a ideia é que a função horária, se eu colocasse constantes, eu consigo determinar tanto tempo quanto a posição em qualquer momento desse fenômeno, enfim, da observação desse fenômeno. Tá massa? E aí, eu teria um simuladorzinho para rodar aqui, mas fica muito pesado. Meu computador não dá conta de fazer essa graça toda ao mesmo tempo, não. Transmitir, fazer tudo isso, não. Então, a gente vai deixar aqui encerrado a explicação de movimento retilíneo uniforme. E aí eu vou abrir agora para as perguntas, beleza? Então, me falem aí as perguntas para a gente poder trocar uma ideia e tirar as dúvidas. Vamos lá. Ah, claro, no chat, né, gente? Ok? Vocês vão colocar a pergunta no chat e eu já detono. Já vi uma aqui, né? O Diogo falou que de km por hora para metros por segundo é para multiplicar. Não, para dividir, brother. Para dividir km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. E metro por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Beleza? Show? Acho que foi claro, né? Enfim. Então, exemplo. 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora. Ok? Ou 72 km por hora equivale, enfim. Já entendeu o contexto. 20, enfim. Tem até os macetinhos, né? Você pode ir na proporção também, que funciona. Que geralmente eles colocam os valores na proporção mesmo. Deixa eu ver mais alguma pergunta aí, meu povo. Tenho muita dificuldade em converter as unidades sem calculadora. Demoro muito ou não acho o resultado. Rapaz. Então, o lance de converter número com vírgula é uma coisa... meio louca, né? Porque assim, tem gente que tem dificuldade com vírgula, mas não tem com fração.
Tem gente que tem dificuldade com fração, mas não tem com vírgula, e tem gente que tem dificuldade com os dois e fudeu. Mas enfim, seja um, seja outro, seja o outro do outro, a prática leva a coisa a acontecer, né? Então, se você praticar uma certa constância, ou com vírgula, ou com fração, você vai matar a pau, vai detonar. Só que você tem que obrigatoriamente praticar. Eu tinha muita dificuldade na época do 6 também, e aí eu ficava criando métodos e macetes, ideias e tal. Então tem umas sacadas aí que podem funcionar, mas nada escapa da prática. Matemática, coisa que envolve matemática tem que ter prática, não tem como. Você não escapa sem praticar, ok? Diogo, bugou o que, meu filho? É simples, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica, vai feliz. Você decorou esse detalhe, no inverso, só dividir. Se for quilômetro por hora, para metro por segundo, ok? Mais alguma perguntona aí? Já estamos chegando ao término. Alguma pergunta? Vamos lá, perguntas, meu povo e minha pova. Bem, se não tiver pergunta, vamos fazer o seguinte. Fala aí, não tenho pergunta, a gente fecha o vídeo e fechamos por hoje, pelo menos hoje. E aí amanhã eu já tento colocar atividades para vocês lá, se bobear até hoje ainda. Mas não garanto não, porque eu tenho uns esquemas aqui para fazer de escola, enfim. Mas e aí? Então, sobre as aulas, Letícia, a ideia é o seguinte, eu não consigo dizer qual a frequência, no sentido assim, vai ter 10 aulas ou vai ter uma aula, eu não consigo dizer, depende muito da demanda que eu tenho para poder fazer essas aulas para vocês, quer dizer, demanda que eu falo de outros serviços para poder fazer também essas aulas, tá? Mas essa semana eu vou tentar fazer umas 2 ou 3 lives de conteúdos alternados, tá? E vou programar exercícios dentro desses conteúdos alternados. Então, por exemplo, a de hoje, eu vou ver se eu coloco 2 atividades para vocês fazerem e dar um prazo de 2 dias para vocês tentarem fazer ali e entender o processo. E aí tirarem dúvidas naquele grupo colaborativo que a gente tem do YouTube, né? A segunda coisa é o seguinte, a ideia é manter uma frequência de lives e uma frequência também de aulas com correções de exercícios, tá? Eu tento o melhor que eu posso, até mesmo que vocês estão vendo que eu não manjo tão bem desse negócio todo que está acontecendo, mas a gente tenta. Mas a ideia é por aí, tá legal? Os comentários demoram a aparecer para você. Tá, pode crer. Eu não sei, eu não entendo, como eu disse, eu não entendo muito bem desse negócio aqui, não. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, adotando a primeira lei. O corpo que tem de permanecer em repouso, até com a força virtude. Então, a minha ideia é que com essa aula a gente já comece a executar a segunda e a terceira lei, entendeu? A segunda lei é a ideia do princípio fundamental da dinâmica, né? Que é a força resultante sobre um corpo gera nele uma aceleração, né? E a terceira é que para toda ação nós temos a reação sentido proporcional, ou de valor proporcional e sentido oposto. Espero que só o sentido que não seja oposto, mas seja proporcional. Na quarta não tem não, para palhaçada, para palhaçada. Enfim. Gente, alguma pergunta no conteúdo? Se não tiver, a gente encerra. E eu ainda tento, ainda hoje, já deixar para vocês na sala de aula virtual nossa. E também já tento articular para já colocar data para as coisas acontecerem
vocês fazendo aí e podendo, enfim, fazer exercício desse conteúdo para a gente poder matar esse conteúdo o mais rápido possível, né? Ok? Então podemos encerrar a live. Fala aí para mim. Eu sei que você tá com saudade das piadas internas, danado. Então, tudo bem, gente. Ó, tudo de bom. Pega para reprisar essa videoaula se tiver alguma coisa a mais. E eu já vou deixar o mais breve possível exercícios para vocês, pra gente começar a fazer exercícios desse conteúdo, tá bom? Tudo de bom. É nóis, tamo junto. Au revoir, sayonara, arrivederci, enfim, essas coisas todas. Show? Abração, tudo de bom. Não sai do vídeo ainda não. Tá louco? Então, se liga. Clique em se inscrever, clica no sininho para poder seguir em tempo real todas as informações. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo para algum amigo que está precisando estudar aí e tudo mais. Na descrição do vídeo e também na capa do perfil, nós temos os links para as redes sociais que nós temos, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. E não esquece, quem puder, ajuda na vaquinha também, para poder comprar melhores equipamentos e fazer melhores aulas. Tudo de bom, abração.